Eu tinha só 7 anos quando entendi que o silêncio podia gritar. Não foi com palavras, nem com tapas. Foi com um olhar. Com um toque leve demais para ser carinho, mas pesado demais para ser esquecido. E foi dentro da casa onde diziam que morava Deus. Minha tia dizia que eu era delicada demais pro mundo, e por isso me colocou no convento. Naquele tempo, ser menina pobre e sem mãe era quase um pecado. Meu pai tinha morrido numa briga de bar, e minha mãe, bom, dela ninguém falava. Só diziam que tinha ido embora e levado a vergonha com ela. Fiquei com a tia Leia, que cuidava mais dos galos do quintal do que de mim. Um dia, me chamou para dentro de casa, deu uma trouxa de pano com 2 roupas e disse que as freiras iam me ensinar a ser gente direita. Foi assim que me entregaram, igual se entrega uma galinha para missa de domingo. O convento ficava no alto de um morro, cercado de mato e cheiro de vela apagada. As janelas eram altas, as paredes úmidas, e os corredores longos demais para quem tem passo miúdo. As freiras falavam baixo, caminhavam sem fazer barulho, e olhavam como se lessem os pecados só de olhar. Nos primeiros dias eu tentava não respirar alto, não rir, não existir demais. Achava que ali era lugar de santidade, mas era mais silêncio do que fé. A primeira vez que vi o padre Newton, ele me sorriu. Um sorriso comprido, daqueles que parece bondade. Mas ali tinha qualquer coisa que não combinava. Ele me chamou de filha da luz e apertou meus ombros como se eu fosse feita de barro. O toque dele era leve, mas não era limpo. Era como se deixasse um rastro por dentro da pele. Eu não sabia dizer o que era estranho. Só sabia que, quando ele vinha, as outras meninas sumiam dos corredores. A irmã Rita me disse uma vez: obedeça sempre, minha filha. O padre é homem de Deus. Mas eu notava que ela desviava os olhos quando ele passava. E que as freiras mais novas trancavam a porta da cela quando ele se aproximava. Na capela, ele fazia sermões longos sobre pureza. Falava de tentação, de sacrifício, de corpos que precisavam ser limpos pela penitência. E, enquanto falava, olhava para mim. Só para mim. Mesmo com 20 outras meninas sentadas nos bancos de madeira, era meu pescoço que ele seguia com os olhos, meu joelho quando escapava da saia, minha testa quando eu baixava a cabeça. Comecei a acordar à noite com o coração batendo forte. Sentia que alguém me observava mesmo no escuro. Às vezes, ouvia passos leves no corredor. E, mesmo quando ninguém abria a porta, eu sabia que ele tinha estado ali. O cheiro do incenso mudava. Ficava mais doce, mais pesado. Era como se o ar do convento ficasse doente. Certa tarde, depois da oração das 3, ele me chamou sozinha. Disse que Deus tinha planos especiais para mim. Que meu corpo era templo e precisava ser guiado com carinho. Suas mãos ficaram tempo demais segurando as minhas. E quando ele sussurrou perto do meu ouvido, senti um frio que não vinha do vento. Era como se minha alma se encolhesse dentro do corpo. Não contei para ninguém. Porque eu nem sabia o que dizer. E porque tinha medo de estar errada. Medo de que tudo fosse só coisa da minha cabeça. Mas, no fundo, eu já sabia. O que acontecia ali dentro não era a vontade de Deus. Era outra coisa. Algo que crescia no escuro, alimentado por nosso silêncio. E o pior é que, naquela idade, eu ainda achava que era culpa minha. O que mais me doía não era o que acontecia. Era o que ninguém dizia. No convento, as meninas aprendiam a baixar os olhos. A gente varria o chão em silêncio, lavava roupa em silêncio, comia com o barulho dos talheres e nada mais. A única hora em que podíamos falar era nas aulas de catecismo, mas até ali as palavras tinham que ser as certas. As que vinham do livro, não do coração. Eu comecei a observar mais. Prestar atenção nos olhos das outras. E, com o tempo, percebi, todas nós sabíamos.
Sabíamos dos toques que não eram bênçãos. Dos abraços demorados demais. Das confissões onde as portas se fechavam e ninguém podia ouvir. Tinha uma menina chamada Joana. Era 2 anos mais velha do que eu. Tinha cabelos grossos, pretos como a noite sem vela. Um dia, depois da missa, ela voltou pálida, com a boca apertada e os olhos secos. Sentou ao meu lado na horta, segurou a enxada com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não disse nada. Mas eu vi que suas mãos tremiam. E, quando toquei no ombro dela, ela recuou como se tivesse levado um choque. Depois disso, Joana parou de cantar. Antes, ela era a única que às vezes murmurava cantigas antigas enquanto limpava o refeitório. Uma voz doce, que fazia o lugar parecer menos frio. Mas desde aquele dia, o silêncio dela ficou mais pesado. E mais perigoso. Na enfermaria, uma das meninas mais novas, Clarinha, começou a molhar a cama. A irmã Bernadette dizia que era fraqueza de espírito e mandava rezar mais. Mas eu vi, uma noite, quando fui buscar água, Clarinha encolhida num canto, com as mãos tapando os ouvidos, como se quisesse se esconder de algo que ninguém via. Ou que ninguém queria ver. E ainda assim, ninguém falava. O padre Newton continuava circulando pelo convento como se fosse o próprio anjo Gabriel. Suas palavras eram doces, suas mãos suaves, seu tom calmo demais. Mas, por dentro, ele era feito de neblina. Daquela que entra pelas frestas da porta sem ser vista e congela tudo. Comigo, ele começou a ser mais presente. Me pedia para ficar depois da catequese. Dizia que meu espírito era puro, e que eu precisava de orientações especiais. Tocava meu cabelo, ajeitava a gola da minha roupa, pegava nas minhas mãos como se quisesse rezar, mas ficava tempo demais ali, olhando, sorrindo, sempre sorrindo. Comecei a ter vergonha do meu corpo. Passei a dormir de lado, com as pernas encolhidas. A me lavar com pressa, como se a água pudesse apagar algo. Sentia nojo de mim e nem sabia por quê. Sentia medo de fechar os olhos. Medo do que eu podia sonhar. Tentei contar para a irmã Rita. Ela era a mais velha, a que ensinava costura. Uma vez, enquanto ela ajustava a barra da minha saia, perguntei se Deus via tudo. Ela parou por um segundo, agulha no ar, e respondeu baixo: Deus vê, minha filha. Mas às vezes, Ele espera que a gente veja também. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Ver o quê? Se eu já via, por que não era suficiente? Uma noite, acordei com um rangido leve na porta do dormitório. A madeira gemeu como se estivesse cansada. Eu não me mexi. Só fiquei ali, olhos abertos na escuridão, fingindo dormir, mas ouvindo cada passo. O chão do convento falava, mesmo quando a boca do mundo se calava. Na manhã seguinte, meu travesseiro tinha cheiro de incenso. E meu corpo, uma sensação que eu não conseguia explicar. Não doía, mas queimava. Como se tivesse sido tocado por algo invisível e sujo. E então eu comecei a rezar. Não como nos livros. Mas do meu jeito. Um sussurro abafado entre os lençóis. Eu não pedia salvação. Só pedia para sumir. Para virar pedra. Ou sombra. Qualquer coisa que ele não pudesse ver. Mas ele via. Sempre via. Eu tinha esquecido como era falar em voz alta. A gente vai desaparecendo aos poucos, sabe? Primeiro, você aprende a não levantar o olhar. Depois, começa a esconder o corpo. E, quando vê, está pedindo desculpas até pelo barulho dos seus passos. No convento, quanto mais quieta eu era, mais me elogiavam. Diziam que eu era obediente. Que eu tinha vocação. Que Deus gostava de meninas assim, silenciosas e puras. Mas eu não me sentia pura. Me sentia suja. E vazia.
Comecei a pensar que talvez o erro estivesse em mim. Que talvez o jeito que ele me olhava fosse culpa minha. Que meu cabelo solto era provocação. Que minha pele morena chamava atenção demais. Passei a esconder até o sorriso. Tinha medo de provocar qualquer luz. No escuro, eu me sentia mais segura. O padre Newton continuava com seus sermões doces. Falava de humildade, de perdão, de corpos que precisavam ser domados. E, sempre depois da missa, ele me chamava para orientações especiais. Às vezes, era só um toque leve nas costas. Outras, um pedido para ajudá-lo com papéis no pequeno escritório anexo à capela. A porta sempre se fechava atrás de mim. E o ar ficava mais pesado. Ele dizia que eu era protegida de Deus, mas o jeito que segurava minha nuca, que deslizava a mão pela minha trança, não era coisa de santo. E eu congelava. Meu corpo inteiro ficava duro, como se fingisse de morto. Aprendi a respirar fundo e esperar. A rezar com os olhos abertos. Certa vez, ele me olhou por tanto tempo que senti o chão querer me engolir. Disse que eu precisava purificar meus pensamentos. Mas eu nem sabia o que pensar mais. A única coisa que eu queria era sair dali. Fugir. Virar vento. Mas para onde eu iria? Eu não tinha mãe. Não tinha casa. E tudo que eu tinha de meu era o próprio medo. Comecei a perceber que as outras meninas também sumiam por uns minutos depois da missa. Sempre as mesmas. Clarinha, Joana, e uma nova, Beatriz, que chegou calada e já trazia o rosto abatido. A rotina era sempre igual: missa, chamada, e uma ou duas iam até a sala do padre. Quando voltavam, não falavam. Não olhavam. Só voltavam para os seus afazeres como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo dentro do convento tivesse suas próprias regras de tempo e dor. Teve um dia que eu me recusei. Estava doente, com febre. A irmã Bernadette me levou ao quarto e me deixou deitada. Mas à noite, a maçaneta girou. Devagar, sem pressa. Eu me encolhi, virei pro canto, fingi dormir. A madeira rangeu sob o peso de passos. Senti o ar mudar. Depois, só silêncio. Quando acordei, a porta estava encostada. E minha camisola torcida. Não falei nada. Não chorei. Não me movi. Só fiquei ali, com o sol batendo no chão de madeira, ouvindo o sino da capela tocar às 7 da manhã. E entendi, de verdade, que não havia saída. A porta era só símbolo. Ninguém saía dali. Nem pelas pernas. Nem pela fala. Foi nesse tempo que comecei a escrever sem papel. Eu recitava frases para mim mesma, à noite, escondidas sob os lençóis. Não é minha culpa. Deus me vê. Um dia eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Repetia baixinho, como se fosse feitiço. Como se as palavras pudessem me manter viva. Mas a verdade é que eu já não sabia quem eu era. Meu nome soava distante. Minha infância parecia de outra pessoa. Eu era só um vulto com um véu. Uma sombra obediente. Um corpo dobrado. E, naquele lugar sagrado, eu já não acreditava mais nem na luz da manhã. Foi no fim de uma tarde abafada, com o céu tingido de poeira e fumaça de fogueira, que encontrei o caderno. Estava no fundo do armário das vassouras, escondido entre panos velhos e um terço quebrado. Era de capa vermelha, com as pontas dobradas e o cheiro de mofo. Não sei de quem tinha sido. Talvez de alguma outra menina que já não estava mais ali. Ou talvez de alguém que também quis contar o que não podia ser dito em voz alta. Folheei devagar. As páginas estavam quase todas em branco. Só uma tinha uma frase escrita a lápis, tão apagada que precisei chegar bem perto para ler. Dizia: não é loucura.
Você viu sim. Meu coração bateu forte. Como se alguém tivesse me tocado por dentro. Me sentei ali mesmo, no chão de cimento gelado, e fiquei olhando aquela frase como quem olha um espelho depois de muito tempo sem se reconhecer. Levei o caderno comigo. Escondido entre a roupa íntima, bem dobrado, como se fosse um pedaço do meu próprio peito. E, naquela noite, escrevi. Com o toco de lápis que achei na biblioteca, escrevi como se rezasse. Mas não para Deus. Escrevi para mim. Hoje ele olhou para Beatriz com o mesmo olhar que me dava arrepios. Ela apertou a barra da saia. Eu vi. Ela também sabe. Foi pouco. Quase nada. Mas foi a primeira vez que transformei o medo em palavras. Que saí do silêncio. Mesmo que fosse só para mim. Aos poucos, o caderno virou abrigo. Escrevia sobre o que sentia quando ele se aproximava. Sobre como minha pele enrijecia, como o estômago se revirava quando o cheiro dele se misturava ao do incenso. Escrevia sobre as outras meninas também. Sobre os olhares, os gestos, as ausências. Não era coragem ainda. Era só sobrevivência. Mas já era alguma coisa. Beatriz, por exemplo, começou a se sentar mais perto de mim na hora das refeições. Não falava. Mas sua proximidade era um gesto. Um pedido. Ou talvez uma oferta de alívio. Um dia, quando passávamos roupas juntas, ela me deu um pedaço de goiabada escondido. Guardei para você, disse, baixinho. Aquele pedaço de doce me fez chorar à noite, em silêncio. Comecei a perceber, havia outras formas de falar. Um pedaço de comida. Um toque no ombro. Um fio de cabelo deixado sobre o travesseiro da amiga. Gestos miúdos que, naquele mundo calado, eram gritos. Mas ele também percebia. O padre Newton não era burro. Sabia quando algo escapava do seu controle. E passou a ser mais direto comigo. Dizia que eu estava ficando vaidosa demais. Que estava criando laços perigosos. Um dia, me mandou ficar de joelhos por horas no corredor da ala norte. Disse que eu precisava purificar a alma da desobediência. Suas palavras vinham lentas, suaves, mas o veneno escorria por dentro. Minhas pernas doíam tanto que adormeceram. Mas eu fiquei. Não por submissão. Mas porque, naquela posição, eu podia ver a fresta da janela. Um pedaço do céu alaranjado que me lembrava que havia um mundo fora dali. No caderno, escrevi, hoje não chorei. Ele quis me ver fraca. Mas vi o céu. Comecei a esconder o caderno num buraco atrás da imagem de Santa Clara, no quarto de oração. Era arriscado. Mas me dava uma sensação estranha de poder. Como se eu estivesse fazendo algo proibido, mas pela primeira vez não fosse ele, e sim eu, a decidir. E foi nesse tempo que pensei, pela primeira vez, e se um dia eu mostrasse esse caderno para alguém de fora? A ideia me assustava. Dava enjoo só de imaginar. Mas era como uma semente. Pequena, trêmula, mas viva. Talvez ainda não fosse o momento. Talvez eu ainda fosse só uma menina magra demais, silenciosa demais, com fé demais no papel. Mas ali, naquele convento de paredes mofadas e véus pesados, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinha. Eu tinha palavras. E as palavras começavam a me devolver quem eu era. Foi quando comecei a escrever com mais frequência que tudo ficou mais perigoso. Não foi de repente. Foi sutil. Primeiro, as olhadas das irmãs ficaram mais longas. Depois, passaram a me chamar para tarefas mais solitárias, limpar o altar sozinha, esfregar o pátio enquanto todas estavam na capela. A irmã Bernadette dizia que era porque eu era responsável, mas eu sabia. Sabia que estavam me separando. O padre Newton também mudou.
Seu tom não era mais doce o tempo todo. Às vezes, era seco, ríspido. Dizia que eu estava com a alma inchada de orgulho. Que minha vontade precisava ser quebrada para que Deus entrasse. Eu fingia que não entendia. Fingir era minha única defesa. Mas ele via nos meus olhos. E aquilo o deixava com raiva. Uma noite, fui chamada à sala dele. Disseram que era para discutir minha preparação para a confirmação. A sala estava escura, com uma vela acesa e o cheiro forte de óleo consagrado. Eu fiquei de pé, segurando os braços, enquanto ele falava sobre sacrifício. Sobre o quanto eu era especial. Sobre como meninas como eu precisavam de disciplina, porque o inimigo morava dentro. Se aproximou devagar. Tocou minha cabeça com as duas mãos e sussurrou uma oração. Mas não era a oração que me gelou por dentro. Foi o modo como ele encostou a testa na minha e respirou devagar, tão próximo que pude sentir a umidade das palavras. Minhas pernas tremiam. Mas eu fiquei. Ficar era menos arriscado do que fugir. Naquela noite, escrevi só uma frase no caderno: se eu morrer aqui dentro, ninguém vai saber por quê. O dia seguinte foi pior. Fui proibida de participar das aulas de catecismo por uma semana. Disseram que eu estava com a mente dispersa e precisava de tempo em silêncio. Me colocaram para varrer os arredores da capela, onde não havia ninguém. Achei que talvez estivessem tentando me cansar. Ou me apagar aos poucos. E consegui ver, aquilo era castigo. Não pelos meus pecados. Mas pela minha consciência. Beatriz notou. Nos cruzamos no refeitório e ela me lançou um olhar demorado, carregado de perguntas que nunca seriam feitas. Quando ela escorregou um pedaço de papel dobrado dentro do meu bolsinho, meu coração disparou. Abri mais tarde, no banheiro. Só dizia: você ainda tem o caderno? Não respondi. Mas à noite, deixei um bilhete escondido no banco do pátio, onde ela costumava sentar. Disse, sim. E estou com medo. Os dias seguintes foram uma dança muda de vigilância. O convento parecia mais apertado. As irmãs falavam menos comigo. O padre me observava de longe, com os olhos semicerrados, como quem vigia um animal indomável. E eu só queria proteger meu caderno. Aquilo era tudo que eu tinha. Minhas palavras, minha voz, meu corpo desenhado em rabiscos e dor. Então mudei o esconderijo. Retirei o caderno da imagem de Santa Clara e escondi no buraco atrás da parede do galpão de costura, onde o mofo comia as pedras e ninguém mais ia. Era arriscado, mas era o único lugar onde eu podia respirar um pouco. Comecei a escrever menos. Por medo. Mas cada frase parecia ter mais peso. Eu escrevia como quem costura a própria pele. Devagar, com cuidado, para não abrir mais feridas. Foi nesse tempo que ouvi Clarinha chorar pela primeira vez. À noite, abafado. Um soluço miúdo, que vinha da cama ao lado. Eu me virei e estendi a mão por debaixo do cobertor. Toquei o braço dela. Ela não disse nada. Só segurou minha mão com força. Ficamos assim até o sono vencer. E então entendi, eu não estava mais completamente sozinha. Eles podiam tirar minha voz. Me isolar. Me punir. Mas ainda não tinham conseguido me fazer esquecer quem eu era. Nem calar a linguagem dos corpos, dos olhos, do toque silencioso entre meninas que, como eu, estavam presas num mundo feito para apagar. Eles tinham o poder. Mas eu, pela primeira vez, tinha um segredo. E, mesmo com medo, eu estava disposta a guardá-lo com a vida. A Beatriz desapareceu numa manhã comum, daquelas em que a neblina entra pelas janelas como se quisesse rezar junto. A irmã Bernadette nos chamou no refeitório e disse, com voz baixa, que Beatriz tinha sido chamada para servir em outra casa de retiro, longe,
mais adequada ao seu temperamento inquieto. Mas ninguém sabia de qual casa ela falava. Nenhuma de nós sabia sequer que havia outras casas. Ela desapareceu com o lençol ainda quente na cama, com o terço ainda pendurado no prego da parede. E o pior foi que ninguém perguntou nada. A ausência dela virou um espaço a ser evitado. O travesseiro foi retirado, o armário esvaziado, como se nunca tivesse existido. Mas o olhar das meninas estava mais cinza. Mais curvado. Eu senti que algo havia mudado. Naquela noite, fui até o galpão de costura para ver se o caderno ainda estava seguro. Tremia dos pés à cabeça. Quando retirei a pedra que cobria o buraco, ele estava lá, mas molhado. A umidade tinha começado a comer as pontas das páginas. Quase chorei. Se perdesse aquilo, era como se perdesse a mim mesma. Escrevi com as mãos trêmulas. Sumiram com Beatriz. E agora sei que podem sumir comigo também. A partir dali, passei a andar diferente. Mais devagar. Olhava para os lados antes de cada movimento. Evitava os olhos do padre. Dormia com o corpo virado para a parede, mas com os ouvidos atentos a cada rangido do chão. Uma tarde, a irmã Rita me chamou na horta. Foi a única que, desde o começo, nunca falou demais, mas também nunca mentiu no olhar. Ela me entregou um lenço e disse: guarde bem. É de alguém que já teve medo também. Não explicou mais. Mas naquele lenço bordado com as letras BL, reconheci a caligrafia de Beatriz. O bordado tremia, como se tivesse sido feito às pressas. Guardei o lenço com o mesmo cuidado com que escondia o caderno. Mas naquela semana, o medo cresceu como mato. A irmã Bernadette começou a fazer inspeções noturnas nos dormitórios. Chegava com uma vela acesa, os olhos duros, e andava entre as camas olhando debaixo dos colchões, dentro das gavetas, entre os livros de orações. Uma vez, parou diante da minha cama e ficou ali, parada, observando. Eu senti o suor escorrer pelas costas. Mas ela apenas virou e saiu. Foi nesse dia que decidi enterrar o caderno. Não todo. Só metade. Arranquei algumas páginas, as mais perigosas, onde escrevi nomes, datas, gestos. Coloquei num saquinho de pano e enterrei perto da mangueira velha, atrás do muro do jardim, num canto que só eu conhecia. Era um lugar onde ninguém ia mais desde que a raiz da árvore havia rachado o chão de pedra. Na parte que guardei comigo, continuei escrevendo. Mas com códigos. Comecei a chamar o padre de o véu grosso. As meninas de flores fechadas. E o convento de o lugar sem sol. Era minha forma de continuar respirando, mesmo que só por dentro. Uma madrugada, acordei com o som de algo sendo arrastado. Muito leve, mas presente. O corredor gemia. Meu coração disparou. Ouvi a maçaneta girar. Não era a minha porta. Era a da cama ao lado. Clarinha. Fiquei imóvel. Mas ouvi o barulho de passos voltando. E então, silêncio. De manhã, Clarinha estava acordada antes de todos. Olhava pela janela com os olhos fundos. Quando me aproximei, ela não falou. Só tocou minha mão e sussurrou: não fui eu que pedi. Aquilo me cortou por dentro. Porque eu entendia. Nenhuma de nós pedia. Aquela noite, escrevi no caderno, com raiva contida. Eles chamam de escolha. Mas aqui dentro, a única escolha é sobreviver. E ali, pela primeira vez, pensei em fugir. Não sabia como. Nem quando. Mas a ideia já estava dentro de mim, andando com os pés descalços, como um pensamento que se recusa a morrer. Mas antes, eu precisava fazer uma última coisa. Salvar o que Beatriz deixou para trás. Não era mais sobre fé. Era sobre fuga.
A vontade de sair daquele lugar não vinha mais como sonho. Vinha como necessidade. Como dor nas costelas, como enjoo pela manhã, como cansaço nos olhos. Eu já não queria apenas resistir. Queria ir embora. Com o corpo inteiro, com as palavras, com o caderno, ou pelo menos com a lembrança dele. Passei a observar tudo com olhos de quem procura saída, as janelas do refeitório, a tranca do galpão de costura, a cerca velha atrás do pátio. Sabia que fugir não era simples. Que do lado de fora talvez houvesse fome, abandono, castigo. Mas do lado de dentro, havia algo pior, o apagamento lento da alma. Comecei a escrever menos. Não por medo, mas porque cada palavra precisava ser medida. O caderno se tornará objeto sagrado. Não sagrado como falavam os padres, mas sagrado porque era meu. Meu e das outras. Um relicário de dor que ninguém mais podia ver. Foi nesse tempo que comecei a reparar na irmã Celina. Ela era a mais nova das irmãs, e a única que ainda tinha brilho nos olhos. Tinha chegado no convento havia poucos meses e andava com uma Bíblia gasta no colo, sempre em silêncio. Mas observava. Com calma, com cuidado. Os olhos dela pareciam escutar. Testei um gesto. No fim de uma missa, deixei cair uma fita vermelha ao lado da pia da sacristia, a mesma que usava para marcar as páginas do caderno. Fingi que não vi. Mais tarde, quando voltei, a fita estava dobrada em cima da minha cama. Nenhuma palavra. Só o gesto. No dia seguinte, deixei um bilhete atrás de um vaso rachado no jardim. Se você souber de algo, me encontre onde o chão abre. Era um teste. Um risco. Esperei 2 dias. Nada. Na noite do terceiro, encontrei um pedaço de papel escondido na dobra do meu lençol. Letra firme. Há mais chão abrindo do que você imagina. Senti as pernas tremerem. Passei a observar a rotina de Celina. Ela entrava no porão uma vez por semana para organizar livros antigos. Às vezes, levava frutas. Outras, panos de limpeza. Sempre sozinha. Um dia, cruzei com ela no corredor e, sem falar nada, deixei minha mão encostar de leve na dela. Ela não recuou. Mais tarde, no porão, ela deixou a porta entreaberta por segundos a mais. Entrei devagar. O cheiro era de poeira e tempo parado. Ela não me olhou. Apenas disse: tem coisa que a gente só sobrevive se compartilhar. Fiquei calada. Tirei do bolso a folha mais recente do caderno, aquela onde escrevi sobre a noite em que Clarinha fora tirada da cama. Entreguei sem dizer palavra. Ela leu com os olhos apertados, o rosto firme. Quando terminou, só disse: há outras casas. E nem todas são como essa. Mas sair daqui não é fácil. Eu não quero só sair, respondi. Quero deixar algo para trás. Para que saibam. Para que um dia alguém volte e veja. Ela assentiu. Então você vai precisar de tempo. E de mais alguém em quem confiar. Naquela noite, quase não dormi. Pensava em Clarinha. Em Joana. Em Beatriz. Em todas as meninas que tinham passado por aquele lugar e deixado apenas lençóis frios e armários vazios. Pensava na fresta da parede da horta onde enterrei os papéis. Pensava se ainda estariam lá. Se a chuva os teria apagado. Pela manhã, Celina me passou uma chave pequena, enrolada num pano. Serve pro portão lateral. Mas você só vai poder usá-la uma vez. E se me pegarem? Vão te apagar. Simples assim. Sem exagero. Sem ameaça. Me preparei como se fosse morrer. Guardei os bilhetes, enterrei de novo parte do caderno, fiz uma última anotação. Se eu não voltar, foi porque escolhi não morrer viva.
E então, naquela noite sem lua, vesti a roupa de serviço, prendi o cabelo, abracei o medo com o corpo inteiro e caminhei até o galpão. No escuro, Clarinha me esperava com os olhos enormes. Eu vou também, disse. E eu soube que não tinha mais como voltar. A noite da fuga não foi heroica. Foi silenciosa. Quase covarde. Não corremos. Não quebramos nada. Só andamos, pisando leve, como quem teme acordar os próprios fantasmas. Clarinha vinha atrás de mim com os passos curtos, as mãos frias, o coração no pescoço. Eu não olhava para trás. Sabia que, se visse os vitrais da capela ou a porta do dormitório pela última vez, minhas pernas iam trair meu plano. Celina deixou o portão destrancado por apenas 15 minutos. O suficiente para atravessarmos a lateral do muro, passar pela mangueira velha e cruzar o terreno onde os cães do convento não latiam mais. Talvez até eles soubessem. Do lado de fora, o mato era alto e o ar tinha cheiro de bicho. Mas era liberdade. Bruta, incerta, com gosto de poeira e galho seco. Caminhamos a noite toda. Sem rumo, sem destino. O plano era só sair. Só não morrer ali dentro. O resto viria depois. Encontramos uma casa na beira da estrada ao amanhecer. Um homem nos viu pelo portão e chamou a esposa. Ela nos deu água, pão velho e uma toalha. Quando perguntaram de onde vínhamos, Clarinha começou a chorar. Eu apenas disse: de um lugar que Deus esqueceu. Eles não insistiram. Fomos parar num orfanato. Pequeno, barulhento, sujo. Mas sem véus. Sem velas. Sem incenso encobrindo o cheiro de medo. Lá, ninguém fingia ser santo. E talvez por isso eu tenha conseguido dormir pela primeira vez em meses. Os dias passaram. Clarinha foi adotada por um casal de lavradores. Nunca mais a vi. Eu fiquei até completar a idade mínima para sair. Trabalhei como ajudante de cozinha, depois lavando roupas em pensões. Mudei de cidade. De nome. Cortei o cabelo. Mas nunca esqueci. O caderno. Eu enterrei de novo, antes de sair. Não levei comigo. Era pesado demais. Escondi sob as raízes da mangueira rachada, num pote de vidro coberto por pedras. Às vezes me pergunto se ainda está lá. Se a terra o comeu. Se algum dia alguém vai encontrar. Durante muitos anos, eu tive pesadelos com o som dos passos no corredor. Com a maçaneta girando devagar. Com a voz suave dizendo que eu era escolhida. Casei, tive filhos, mas nunca contei. Como se, ao calar, eu pudesse impedir que aquele lugar existisse dentro deles também. Mas não adiantou. O silêncio cobra caro. E a vergonha que plantaram na gente cresce como erva daninha. Hoje, já velha, com os joelhos doendo e as mãos manchadas pelo tempo, eu conto tudo porque preciso deixar um rastro. Não para mim. Mas para alguma menina que, talvez agora, esteja sentada no escuro, com as mãos no colo e o medo preso no estômago, achando que está sozinha. Você não está. Eu saí. Com o corpo, com a alma em pedaços. Mas saí. E se alguém perguntar se eu tive fé, direi que sim, mas não na cruz. Tive fé no caderno. No lenço bordado. No pedaço de goiabada. Tive fé nos olhos da Beatriz. No silêncio da Clarinha. No gesto da irmã Celina. E hoje, se ainda rezo, é baixinho. Não para Deus. Mas para mim mesma. Para aquela menina de trança, ajoelhada no corredor gelado, que aprendeu a sobreviver escrevendo. E que nunca mais pediu desculpas por existir.